A gente viu aí, né, falar da saúde e o calorão não é só em Goiânia, não. Na região de Anápolis, o calor e a baixa umidade também castigam os moradores. Em Goianésia, a umidade ontem caiu a 7%. Lisa Borilli. Há quase 3 meses não chove aqui na região. Dias de seca e sofrimento. Alguns moradores de Anápolis estão sem água há uma semana. E hoje à tarde, a umidade relativa do ar deve chegar a 8%. Uma situação complicada também no município de Goianésia, no Vale do São Patrício. Ontem, o município registrou um índice de 7% de umidade relativa do ar, o mais baixo do ano no país. Hoje deve melhorar um pouquinho, chegar a 10%, mesmo assim considerado clima de deserto. A temperatura em Goianésia deve chegar aos 32 graus. Ok, então a gente vai conferir agora mais dicas. A gente viu que o problema é sério, de como se alimentar nessa época do ano. O Quadro Mais Saúde volta para falar ao vivo. O doutor Gilson está aqui com a gente e a gente vai voltar também a conversar com a doutora Arícia, né, doutor Gilson? Que está com a Sirlene Mendonça lá na frutaria. Sirlene, mais dicas importantes para a gente aí? Isso, Anderson. Continuamos aqui na frutaria, no setor Nova Suíça, e vamos falar mais um pouquinho com a doutora Arícia, que é nutricionista. Uma dúvida, doutora Arícia, essas bebidas isotônicas, muito consumidas nessa época do ano, são boas? Podem ser consumidas aleatoriamente ou não? Podem ser consumidas diariamente, desde que com moderação por causa do seu alto teor de sódio, que nessa época não é tão necessário. Então é importante a gente usar essas bebidas e manter associada ao consumo de água. Água de coco hidrata ou não? Porque eu já ouvi profissionais dizendo que não, que é um alimento e não é uma bebida que hidrata. A água de coco hidrata bastante. Ela é um alimento muito importante para a nossa saúde, muito rico em água e contém também potássio, que é um nutriente importante que não causa tanta retenção de líquido. Agora geralmente a gente ouve falar, tem que consumir 2 litros de água por dia. Pode ser substituído por suco ou pela fruta? A gente pode consumir parte disso sim em suco e em fruta. Verduras, estão vendo até a imagem de verduras. Quais são as melhores verduras? Então, algumas verduras como chuchu, abobrinha, são muito ricas também em água e são muito importantes para serem consumidas nessa época. Além, claro, dos alimentos folhosos, que a gente tem que estar sempre ingerindo diariamente. Em relação à quantidade total que a gente deve ingerir cerca de 1 ml para cada caloria que a gente come. Então, se eu sou uma pessoa que estou comendo hoje 1.500 calorias, eu devo tomar 1,5 litro de líquidos. Se eu estou consumindo 2.000 calorias, 2 litros de líquido. Se eu sou um atleta e consumo 4.000 calorias, 4 litros de líquido. Então, eu sempre tenho que acompanhar a quantidade total de alimentos. O intestino fica mais preguiçoso nessa época do ano também, né? Não é só com a respiração que a gente gasta água, que o organismo da gente gasta água. É verdade, essa época do ano muitas pessoas se queixam do intestino estar preso. E isso porque a gente gasta muito mais água para umidificar o ar que a gente está inspirando e com isso a gente sobra pouca água para o intestino. Então utilizar laranja com bagaço e não apenas o suco, o abacaxi com a polpa e não apenas o suco, pode ajudar tanto hidratando quanto fazendo volume para o intestino funcionar. Obrigada. Doutora Arícia, nutricionista, obrigada pelas dicas. Uma boa tarde. Anderson, com você. Ok, Sirlene, nossas informações sobre o tempo não vão parar por aqui. A gente continua com o doutor Gilson. Obrigado pela sua participação. Doutor Gilson, como é que eu sei que a umidade está me fazendo mal? Bom, a umidade, como eu disse, nosso corpo pode sentir através da desidratação e mal-estar de uma maneira geral, por exemplo, dor de cabeça, irritabilidade de mucosa ocular, náusea, indisposição. Tudo isso são sinais e sintomas que podem ocorrer. Cuidados com o ar. Bom, em casa, de preferência, usar pouco ar-condicionado, porque ele piora, ele baixa mais a umidade do ar. E ventilador? Se não tivermos o umidificador, que é o ideal, uma vasilha cheia de água, estender roupas umidificadas nos quartos, toalhas, isso faz elevar a umidade do ambiente. O banho em água em temperatura amena, o ideal, pelo menos 2 banhos ao dia para hidratar a nossa pele, né? E bastante líquido via oral, ingerir bastante líquido via oral. Hidratante, idosos e crianças têm alguma recomendação? Nessa época do ano é comum o brotoejo em criança, que na realidade nada mais é do que o acúmulo de suor sobre a pele. Manter a criança bem sequinha,
Realmente é dispensável o hidratante, mas alguns hidratantes específicos para a criança podem ser usados sim, para o idoso não tem contraindicação nenhuma. A gente falou do soro aqui que leva sal e as bebidas isotônicas que eles recomendam aí para hidratar também levam sal. Quem tem hipertensão tem que tomar cuidado? Boa pergunta, Anderson. O hipertenso não deve substituir o suco, a água de coco pelo isotônico. Tem uma carga grande de sal. E se ele der preferência a essa bebida, deve ser feita com muita moderação, uma vez que, como eu disse, o alto teor de sal pode aumentar, pode piorar um quadro de hipertensão arterial, tanto em idoso quanto em criança. Ok, então a gente fica aí agradecendo a presença do Dr. Justo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelos esclarecimentos. pela honra do e convite. principalmente para crianças e idosos, todo cuidado é pouco. Obrigado. Muito obrigado. Bom, e você lembrando aí que você em casa pode ajudar a gente a fazer o Jornal Anhanguera. Mande uma sugestão para o Mais Saúde e para os nossos outros quadros. O endereço é fácil, é a nossa página na internet que aparece aí g1.com.br/Goiás.